Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Canal Bíblia e Fé, Pastor José Rodrigues, com mais um vídeo hoje para você, tá bom? Na verdade, as pessoas me abordam e dizem: Pastor, fale alguma coisa sobre o que está acontecendo em nosso país. O senhor é um formador de opinião e eu, claro, posso também falar sobre isso, mas não como as pessoas esperam que eu fale. As pessoas querem que eu seja contundente, que eu vá de encontro a algumas autoridades, e eu aprendi como cristão a respeitar as leis do meu país e as autoridades. Por isso eu não vou desrespeitá-las, nem as leis, nem as autoridades. Porém, tenho como cidadão brasileiro, tanto a capacidade como também, tenho o direito de manifestar minha opinião naquilo que eu não estou gostando no meu país, tá bom? Então, eu quero dizer aos internautas que me cobram essas coisas que, na verdade, é isso que eu tenho a dizer para vocês hoje. É tanto que o meu canal eu não estou aí muito a fim de. Eu quero que tenha muitas pessoas acessando o canal. Eu quero um dia ser também remunerado pelo canal, não estou sendo ainda, mas não busco isso com tanta veemência. O meu objetivo aqui mais é ter um localzinho para eu manifestar minhas opiniões, para pregar o evangelho. Isso é o que eu quero fazer, né? Pregar o evangelho, manifestar minhas opiniões e assim por diante, tá bom? Então, vamos, sem perder tempo, já vou mudar aqui a câmera e vamos, sem perder tempo, ao que interessa. Vamos hoje a o que eu vou trazer hoje para satisfazer a curiosidade de algumas pessoas, tá bom? Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu tenho a Constituição do meu país aqui na minha casa, tenho ela tanto em PDF como a Constituição física, né, em livro, e conheço a Constituição brasileira e respeito a Constituição, muito respeito pela Constituição, respeito muito. E, não somente isso, também respeito às autoridades constituídas. Isso é o que a palavra de Deus me ensinou a fazer. Então, por esse motivo, eu não estarei aqui chamando alguém de bandido, de ladrão, como fazem aí alguns canais. Não, não estou fazendo, não faço isso. Algumas pessoas conversando comigo, dizem, mas a autoridade tal do poder executivo é um bandido, é um descondenado, não sei o quê. E falaram sobre esse assunto, eu digo: "Olha, eu prefiro não bater de frente com essas pessoas, essa pessoa não me conhece, eu conheço essa pessoa somente de mídia, não a conheço pessoalmente, e não vou fazer isso", claro. Assim como também o que eu vou falar hoje aqui é algo muito, de uma autoridade muito grande, muito maior do que essas que andam comentando por aí. Porém, eu vou falar de forma ordeira, honesta e séria. É o que a lei me dá direito e é o que a Constituição também me dá direito. E como eu disse, eu respeito a Constituição e as autoridades do meu país, certo? Então vamos em frente para a gente continuar com este vídeo, tá bom? Então, uma coisa que eu aprendi, por isso que eu vou passar esses textos bíblicos agora, uma coisa que eu aprendi foi respeitar as leis e as autoridades. Então, e a Bíblia está cheia de informação sobre isso, claro que eu vou trazer apenas alguns versículos. Vou trazer aqui Romanos 3, 1 a 2, que diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Romanos 13, 7 diz: portanto, deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Então, o próprio Paulo, né, nas suas cartas, está mostrando isso. Paulo, Pedro, Tito, eu vou trazer as informações desses discípulos. Jesus, então, mostra que precisamos pagar nossos impostos,
Só porque somos cristãos, não podemos arrogar, ter uma arrogância e achar que não precisamos obedecer às autoridades. Precisamos sim obedecer às autoridades, precisamos pagar nossos impostos, precisamos, ter temor da autoridade, precisamos honrar as autoridades, então é assim. Muito embora elas às vezes nos desonram, né, como cidadãos brasileiros, nós somos às vezes desonrados pelas autoridades, mas infelizmente é o que está acontecendo no nosso país. 1 Pedro 2, 13 a 15 diz: Por amor ao Senhor, sujeitem-se a toda autoridade instituída entre os homens. Está aí escrito. Tito 3:1 diz: Recorda-lhes que sejam sujeitos aos príncipes e às potestades, que obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Então, o perfil de um verdadeiro cristão é estar preparado para toda boa obra. Por esse motivo, eu respeito as autoridades, tá bom? Se elas me desrespeitarem e eu, por algum motivo, de alguma forma, enxergar algo que eu possa, dentro da lei, processá-las, processo também, certo? Uma certa oportunidade, uma pessoa minha mesmo, minha, bem próxima minha mesmo, se sentiu prejudicado numa área onde trabalhava e eu disse: "Não, não se preocupe, eu vou falar diretamente com essa pessoa, olhar no olho e dizer o que está acontecendo". E foi tudo resolvido. Graças a Deus foi tudo resolvido. Claro, pode ter acontecido, pode não ter acontecido aquilo que se suspeitava, mas o importante é que foi resolvido, certo? Então, vamos em frente, para a gente entender. Como disse a vocês, eu sou um camarada que tenho isso aqui, ó. Conheço a Constituição, não só a Constituição, conheço legislação trabalhista. Eu não sou um advogado, não sou jurista, não sou juiz, não sou nada disso, mas fiz apenas um curso de introdução ao direito quando trabalhei no Banco do Brasil. Porém, eu conheço bem a Constituição do meu país, conheço mais ou menos o Código Penal e o Código Civil, e conheço as leis trabalhistas, porque também eu fui sindicalista, diretor sindical. Então, conheço tudo isso, tenho a obrigação de conhecer, tá bom? Mas veja uma coisa interessante, olha o que Jesus disse, Mateus 22, 21. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o respeito, a honra, o pagamento de impostos, tudo eu dou a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sou cristão, sirvo a Deus, não posso simplesmente só porque uma autoridade me dá ordem eu desobedecer a Deus, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Porém, eu sei que se eu desobedecer uma autoridade humana, porque essa autoridade está contra Deus, eu vou pagar um preço, mas pago satisfeito, porque Deus é Deus e eu prefiro obedecer a Deus do que o ser humano, nesse sentido estrito da palavra, tá bom? Então, vamos em frente para a gente ver. Eu vou falar hoje de alguém pediu para eu falar esse assunto e eu vou falar. Olha de que eu vou falar. Eu disse aqui, tenho respeito profundo pela Constituição de meu país. Eu tenho respeito e pelas leis do meu país. Mas, alguém nas rodas de conversa, nas esquinas, as pessoas que nos encontram, falam mal do poder executivo, falam mal, do poder legislativo, falam mal do poder judiciário, principalmente do poder executivo e do poder judiciário. Ultimamente eu tenho visto muitas pessoas falando mal desses poderes, porém, eu costumo responder o seguinte: eu não faço nada, nem digo nada que eu não tenha uma prova concreta nas minhas mãos. Tem aí as informações dos jornais, tem aí as informações da mídia, mas eu preciso ter documentos nas minhas mãos que me façam provar as coisas. Por isso eu sou comedido nesta área, tá bom? Mas vou falar sim aquilo que vocês querem que eu fale, tá bom? Olha, eu vou falar sobre a Suprema Corte do nosso país, porque eu vi alguém falando muito mal da Suprema Corte. E eu disse, inclusive, olha, tenha cuidado,
porque a gente só deve fazer aquilo que a gente tem provas. Mas o que eu vou falar aqui, eu não preciso de provas, porque é o que a gente vê aí acontecer na mídia e no dia a dia. Então, eu vou apenas comentar o que a minha Constituição, ou seja, a Constituição do meu país, diz. Vou comentar isso. E pelo que eu vejo na mídia, claro, e pelo que o correr dos dias, eu percebo que realmente há uma desobediência muito grande, da Suprema Corte nesses detalhes que eu estou trazendo aqui, certo? Então, é algo que é gritante, que o país todo está sabendo, que todas as mídias estão dizendo, algumas mídias que são mais atreladas ao governo não diz isso, é claro, mas a mídia honesta e séria diz. Então, eu vou dizer, mas de forma honesta, ordeira e constitucional, tá bom? Então, eu coloquei assim, na próxima tela, colocarei os artigos da Constituição que estão sendo desrespeitados por alguns ministros da Suprema Corte do nosso país, né? Que deveriam ser eles os guardiões da nossa Constituição. Então, eu acredito que esse vídeo satisfará a curiosidade de alguém. Primeiro, vou citar alguns tópicos aqui, mas não são muitos, senão o vídeo fica muito longo. Primeiro, há uma desobediência, a gente está vendo isso nitidamente, né, quando a gente acessa os meios de comunicação, é a separação dos poderes que está perfeitamente expresso no artigo 2º da Constituição. O texto constitucional determina que os poderes legislativo, executivo e judiciário são independentes e harmônicos entre si. Críticos, incluindo membros do Congresso Nacional, argumentam que o STF extrapola suas funções constitucionais ao legislar ou criar regras que caberiam exclusivamente aos parlamentares, como em pautas de costumes, drogas e criminalização. Isso não adianta dizer que é diferente, que é isso mesmo que está acontecendo e a gente vê isso nitidamente, tá bom? Então, estou aqui trazendo apenas o que a Constituição diz e trazendo essa crítica dentro dos princípios constitucionais, tá bom? Então, vamos em frente. Segundo item, princípio da legalidade. Artigo 5º, verso 2, e devido processo legal, artigo 5º, verso 54, ou seja, parágrafo, né, 54, inciso 54, chame como você quiser, diz o seguinte: o princípio da legalidade estipula que alguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Então, eu só sou obrigado a fazer ou não fazer alguma coisa em virtude da lei, é claro. Então, há debates jurídicos intensos sobre, inclusive com juristas renomados em nosso país. Eu não estou falando aqui por mim, eu sou apenas um rábula que busco aí conhecer o direito, né? Mas há juristas renomados em nosso país que fazem essas críticas que eu estou trazendo aqui agora para você. Há debates jurídicos intensos sobre inquéritos conduzidos internamente pela Corte, como o da fake news, e ordens judiciais que, segundo críticos, carecem de tipificação penal prévia ou de trâmite processual regular, e, segundo esses juristas, não está acontecendo esse trâmite processual regular em alguns processos, tá bom? Então vamos em frente para a gente ver mais coisas. 3, item 3. Competências do Poder Legislativo. Artigo 49 e artigo 96. A Constituição garante ao Congresso a competência exclusiva de legislar e zelar por seus atos. Decisões do STF que suspendem mandatos parlamentares, anulam atos de legislativo ou suspendem leis aprovadas sem uma fundamentação de inconstitucionalidade clara são frequentemente contestadas sob a ótica de usurpação de competência. E isso não sou eu que estou dizendo, isso são juristas famosos do nosso país, tá bom?
juristas que, como eu tenho 74 anos de idade, eu os vi legislar, certo? Aliás, não legislar, mas cumprir as leis e fazer cumprir as leis. Quarto, direito à presunção de inocência, artigo 5º, versículo 50, versículo, estou confundindo já com a Bíblia. Inciso 57. Este artigo garante que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A jurisprudência do STF sobre a execução de pena após condenação em segunda instância foi amplamente debatida e alvo de críticas por ferir a literalidade deste dispositivo constitucional. Então, eu trouxe apenas esses 4 itens, eu poderia trazer bem muito mais, eu conheço, para a glória de Deus, claro, e para meu bem-estar, profundamente a nossa Constituição, então eu poderia trazer bem mais coisa, mas eu quero só esses 4 itens, eu acho que já está de bom tamanho. O vídeo ficaria muito longo, não seria interessante para você. Então, é isso aí. Acredito que você que estava querendo ouvir algo diferente, está ouvindo agora. Mas em tudo isso que falei, continuo prezando pelo que a Bíblia diz, respeitando as autoridades, respeitando as leis do meu país e principalmente a Constituição do meu país. Então, aí está aí. Esse foi o vídeo de hoje. Respeito profundo que eu tenho por essas autoridades e pela Constituição, conforme o próprio Jesus me recomendou, está aí em Mateus 22 e 21. Ó, então Deus abençoe a todos, até a próxima. Acredito que você gostou. Se você gostou, faz assim, dá o seu gostei. Se não gostou também, pode dizer que não gostou. Não é só fazer isso com a mão, mas é ir lá no YouTube, aquela mãozinha que está com o dedo para cima e clicar, porque isso ajuda bastante ao canal, tá bom? Deus abençoe, até a próxima.